Capítulo 8, Natureza e Sociedade. Então, aqui vai algumas dicas, algumas questões importantes para vocês anotarem no caderno de vocês, tá? Um pouco de história da África, sobre a África. Então, é importante vocês lembrarem que quando a gente estudou lá no 6º ano, a gente estudou que a África foi o berço das civilizações. E temos um mapa aqui que nos remete a essa aula de história, que as civilizações iniciaram, surgiram na África, passaram pelo Estreito de Bering, chegaram à América do Norte, outras teorias que eles vieram de ilha em ilha até chegarem à América do Sul. Então, eles são o berço da civilização, tá? Eles se desenvolveram, né? Inicialmente, a história, né, remete que foram a origem dos primeiros seres humanos, tá? E eles desenvolveram, então, técnicas que são usadas, fundamental para a humanidade, que são usadas até os dias atuais, tá? Então, antes deles sofrerem o processo de colonização europeia, eles eram divididos, a África era dividida em reinos, cada reino tinha um governo, uma língua, tinha o seu conhecimento, a sua cultura, o seu costume próprio. Por isso que nós temos muitas línguas faladas hoje na África. Cada etnia tem uma língua, possui um vocabulário. Então, nós temos uma diversidade. Também nós temos que lembrar, aí então, agora falando sobre os primeiros impactos dos europeus na África, né? Nós temos aqui um marco bem importante entre o século XV e o século XVII, tá? Lembrando que aqui no Brasil os portugueses chegaram em 1500, tá? Então, século XV, nesse momento, então, vigorava aqui o capitalismo comercial, né? Onde o Brasil era a colônia de exploração, Portugal a metrópole. A colônia entregava matéria-prima e a metrópole vendia produtos industrializados com valor agregado, tá? E aí, então, nesse momento, então, de capitalismo comercial, que é o que eu acabei de explicar, surge um negócio, então, que vai ser bem lucrativo, que vai ser o comércio de africanos, tá? Que eram vendidos como escravos para trabalhar aqui nas colônias, né? Então, como é que se deu essa questão aqui? Como é que os escravos chegavam até as colônias? Eles eram vendidos pelos seus próprios conterrâneos, né? Eram brigas entre tribos inimigas e os vencedores capturavam os perdedores e vendiam como escravos. Então, esse era o processo. Lembrando o neocolonialismo, que deixou uma marca profunda na África, que permanece até hoje, né? Lembrando que nós já trabalhamos sobre o neocolonialismo, sobre a Conferência de Berlim, que a Conferência de Berlim foi onde sentaram várias potências europeias, né? Que elas precisavam criar novos mercados consumidores e garantir, né, o fornecimento de matéria-prima. Então, eles decidiram pegar a África e parte da Ásia e fazer a partilha, como se divide um bolo, tá? Um exemplo é como se divide um bolo. Fizeram essa divisão, tá? Só que essa divisão não levou em consideração os grupos étnicos que viviam naqueles locais. Simplesmente, ela levou em consideração o seu objetivo, que era extrair lucro dessa região, da África, tá? Então, nós temos aqui um mapa. Observem aqui a quantidade de etnias que nós temos aqui. E aqui, como que a África foi dividida, tá? Então, quem dividiu a África? Quem que cortou o bolo? Quem que levou o bolo? A Grã-Bretanha, a França, a Itália, a Espanha, Portugal e a Bélgica. Foram alguns dos países que dividiram, que criaram novas fronteiras, tá? Levando em conta apenas os seus interesses e não os interesses desses povos que aqui viviam. E eram tribos que eram inimigas, tá? E essas tribos, então, ao invés de se unirem e lutarem contra o dominador, elas brigavam entre si.
No momento que elas brigavam entre si, elas se enfraqueciam e se submetiam ainda mais ao domínio dessas potências europeias. Então, isso deu origem a violentas guerras civis, algumas das quais perduram até hoje, tá? Então, na página seguinte, nessa página aqui, tem alguns exemplos dessas revoltas que perduram até os dias atuais. Como é que foi o processo de descolonização e independência política? Esse processo de descolonização, ele está ligado com a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, os países europeus, que eram os dominantes, né, da África, eles ficaram enfraquecidos, tá? E estavam com dificuldades políticas e econômicas. E essa situação, então, propiciou porque os movimentos de luta de independência ganhassem autonomia, ganhassem vigor, e algumas colônias, então, começaram a conquistar a independência e outras a tratativas, enfim, até que se efetivou a descolonização total. Então, nós temos aqui o processo de independência, tá? Como que foram aos poucos sendo descolonizadas, né? E aí, então, aqui nós temos também a forte influência da Guerra Fria, né? A política entre capitalismo e socialismo entre Estados Unidos e União Soviética. Então, esses países investiam dinheiro, né? Embora a União Soviética e a China aqui fossem países socialistas, eles tinham interesse também em ampliar aqui a influência política e econômica, tá? Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética inflamavam ainda mais os ânimos e influenciavam nos movimentos de libertação, que recebiam o apoio financeiro e também bélico de armas, tá? Para lutar pela sua independência, tá? Aí nós vamos, então, para a próxima página, que é 52. Aqui nós temos, então, bem importante a divisão da África, tá? A regionalização, ela é dividida em duas áreas. A África setentrional e a subsaariana. A setentrional é também conhecida como África do Norte, ou Norte da África, tá? Onde a maioria é branca, tá? Onde a maioria da população é branca. E a África subsaariana, que é a região do deserto do Saara em relação ao sul, tá? Ela corresponde, então, a 75% do continente, e como ela é uma região grande, ela é subdividida, tá? Ela vai ser conhecida como África Ocidental, Central, Oriental e Meridional, tá? Conforme a gente pode observar nesse mapa aqui. Os aspectos naturais, então, bem importante vocês lembrarem que a África é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, tá? E ele, então, como característica, observem esse mapa aqui, ó. Ele tem a linha do Equador, ele é cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer e pelo Trópico de Capricórnio, tá? Então, é o mais tropical dos continentes, ele fica totalmente nessa zona aqui tropical, ou seja, onde tem a maior incidência dos raios solares, onde é uma região bem quente. Então, como clima nós temos, então, o tropical, o desértico, equatorial, frio de montanha, o mediterrâneo, semiárido. Em relação à vegetação, dá para vocês observar bem que ela tem uma ligação muito peculiar, né? Uma ligação extremamente ligada. A ligação é importante entre o clima e a vegetação predominante. Então, a vegetação nós temos deserto, estepe, pradaria, floresta, tropical e equatorial, savana, vegetação mediterrânea e a vegetação de altitude. Aí, então, nós vamos falar do relevo e da hidrografia, tá? Na maior parte, então, da África, nós temos planícies e planaltos, tá? Aqui, em relação ao deserto do Saara, é bem importante perceber que aqui, ó, nós temos a cadeia do Atlas, tá? Que ela impede que entre umidade que vem do mar Mediterrâneo. Então, por isso, nós temos o deserto aqui. É uma barreira que impede que a umidade entre no continente, tá? Mesmo tendo essa grande quantidade de deserto, nós temos rios que ganham destaque. Nós temos aqui o rio Nilo, o rio Níger e o rio Congo. Lembrando que o Nilo foi
muito importante para as primeiras civilizações que nós estudamos lá no 6º ano, a Mesopotâmia, o Egito, tá? A Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, e o Egito, o Nilo. Então, é nessa região aqui que tá, nessa área aqui que estavam essas duas civilizações que foram as primeiras que a gente estudou, tá? Lembrando que o Nilo é o segundo maior rio do mundo em extensão, ele fica atrás somente do rio Amazonas, que é no Brasil. E em relação aos aspectos socioeconômicos, a África, ela é um continente rico em recursos minerais, tá? Devido à estrutura geológica, ela é formada por duas estruturas geológicas, a cristalina, que é a mais antiga, que é rica em recursos minerais, e a sedimentar, que é rica em combustíveis fósseis. A sedimentar, que é de sedimentos, então gera o petróleo. E a cristalina é recursos como bauxita, carvão, cobre, tá? Então, essas são as reservas que nós podemos encontrar na África, tá? Apesar de toda essa riqueza que a África tem, ainda tem os resquícios do processo de neocolonização, tá? Ainda vários países de outros continentes interferem na exploração dessas jazidas, e então a condição de trabalho é precária, poucos mantêm a riqueza em suas mãos, tá? A população é sujeita a péssimas condições de vida, que é o que a gente comumente assiste quando a gente assiste filmes que retratam sobre a África, tá? Então, agora, vocês vão assistir o vídeo do SAS Sala de Aula, que vai fazer uma explicação, um breve resumo em cima disso, mais ou menos nisso que a prof falou, que são aspectos importantes em relação à África.